Muito bom dia, igreja do Senhor, graça e paz. Muito bom dia. Hello. Good morning. Good morning, good morning. Bom dia. Que bom você estar aqui. Meu coração se alegra muito de podermos juntos. Amém. Espero que a tradução. Everything okay? Yes? Ok. De podermos estarmos juntos para podermos falar desse Deus maravilhoso, esse Deus que tem mudado vidas, tem mudado a minha vida e tenho certeza que tem mudado a sua também. E nós estamos aqui para estarmos de corações abertos. Diz a Escritura que certa vez uma mulher, sobre o nome dela, Lídia, e ali chegou um servo de Deus, quizás como você, né? Um homem de Deus que busca sempre estar falando de Deus. E diz a Escritura que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela entendesse, né, e recebesse aquele pão, aquela palavra, aquele alimento que iria fazer a diferença na vida dela, como fez na minha, fez em muitas vidas que aqui se encontram. Eu não sei como você adentrou aqui, mas eu gostaria que você soubesse e tivesse a convicção. E eu creio e eu profetizo nessa manhã, como foi já profetizado, você irá sair diferente. Deus não atrai ninguém e sabe que você está atraído, foi atraído pelo Espírito Santo, porque tenho certeza também que você teria muitas coisas para fazer, muitas coisas para fazer, que aos seus olhos, coisas entre aspas, melhores do que está aqui. Mas a palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que iremos prosseguir para o alvo, buscando em Deus o conhecimento, os planos, a sua vontade e o seu querer. Amém? Cal, help me please. Tá dando. Fábio, me ajuda aí, por favor. Deixa eu iniciar logo dizendo algo interessante, né? Digo eu, como pastor, você precisa saber de algo muito interessante. Você tem 3 eus. 3 eus. Um que o mundo te conhece. Um eu que você se conhece. Mas você tem um eu que Deus conhece. E é nessa manhã que Deus irá trabalhar. O eu sou irá trabalhar em nossas vidas. Muitas vezes nós, usando o nosso eu, e transferimos para muitos, né, dizendo como nós somos. Muitas vezes essa transferência contrária ao nosso próprio eu interior, não do eu que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes nós nos maquiamos através de um lindo sorriso, que sai de uma linda vestimenta, né? Mas só o eu sou conhece e sonda o teu coração. Muitas vezes o travesseiro, né, quando pinga aquela lágrima, né? Muitas vezes o interior, aquele eu interior que confronta com o seu eu exterior, você tenta, né, dia após dia mostrar algo que não é a pura realidade, né? Mas nessa manhã eu creio em nome de Jesus que o eu sou, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que diz em Salmo 139 que eu amo e sou alicerçado sobre essa palavra, diz que lá no ventre materno a mão dele já estava trabalhando, moldando.
E nessa manhã eu creio que Deus tem pão fresco para as nossas vidas. Quem recebe, diga amém, em nome de Jesus. Deixa eu passar rapidamente, não poderia trazer a memória, porque falo eu como pastor, gostaria de dizer diante da igreja, né? Estou livre desse sangue e tenho buscado, né, juntamente com a pastora, juntamente com esse altar, a trazer a verdade de Deus, né, juntamente com a graça de Deus. Amém? Grave esse versículo, João, né, 1, a partir do versículo 16 e 17 em diante. Grave que Moisés trouxe a lei, mas Jesus trouxe a graça. Jesus trouxe a graça e a verdade. E nós estamos caminhando, né, sempre. E estaremos caminhando. Amanhã nós estaremos tendo uma reunião aqui na bela cidade de Clinton, uma família abençoada. Você gostaria de estar conosco? Nós temos feito um trabalho de evangelismo nas casas e tem sido muito produtivo, né? Porque o Senhor disse, né, e falo baseado na palavra, que Ele nos escolheu, né, Ele nos chamou para que varde e dê fruto, e nossos frutos permaneçam, né? E Ele diz mais, tudo que nós pedimos no nome dEle, né, Ele assim o fará. E nós temos buscado isso nos lares aqui em Clinton, e Deus tem, graças a Deus, aberto porta. Esse é o desejo do nosso coração, e profetizo que seja no teu coração também, que o Senhor não te chamou para ficar sentado nesses bancos, né, nesses confortáveis bancos, mas chamou para um plano perfeito. E nós estaremos amanhã, segunda-feira, em um culto, né, abençoado. Terça-feira nós temos um culto de oração na nossa mini capela, tem sido muito gostoso. Venha estar conosco, incentivo a você estar, né? E lembrando que domingo que vem é domingo de ceia, e como nós fazemos sempre, nós convidamos todos aqueles que congregam conosco, né? Isso é de praxe no nosso ministério, aqueles que se sintam e queiram, né, atraídos pelo Espírito Santo de Deus, caminhar conosco. Aqui nós estaremos apresentando à igreja os novos membros, né? Eu louvo a Deus por cada vida que tem se colocado debaixo dessa orientação pastoral, e eu gostaria muito que vocês que congregam, né, venham estar se unindo debaixo dessa mesma visão. Gostaria de lembrar você que domingo nós estaremos sentados à mesa, né, aquedado à mesa do Senhor, comendo do pão e bebendo do vinho. A palavra de Deus diz que aquele que não come, aquele que não bebe, não faz parte de mim, assim diz o Senhor. Você tem que entender isso e compreender isso. A ceia não é um ato, nem uma corte, né, como hoje muitos colocam, né? E nós entendemos que a ceia não é uma corte, né, onde tem o julgamento, aonde eu, pastor, não posso, assim eu entendo, segundo a palavra, de proibir ninguém a ceiar, mas trago, segundo a palavra de Deus, ao conhecimento de Deus, que nós devemos fazê-lo, né, debaixo do entendimento. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que come e bebe indignamente traz consequência para si, né, para seu corpo. Por isso que a palavra de Deus diz que alguns dormem, né, quando faz isso indevidamente. Mas você tem a oportunidade, né, quando existe um verdadeiro arrependimento. Amém? E você colocar diante de Deus e, Senhor, eis-me aqui. É um acerto que você faz, você e Deus. E aconselho você a fazê-lo, né, para que você venha comer, né, e venha estar conosco em nome de Jesus. Gostaria de passar muito bem claro esse conhecimento, porque eu sei que aqui nós temos muitas pessoas que vieram de diferentes ministérios, né, de diferentes ordenanças,
né, ou doutrinas, mas, segundo a graça de Deus, nós entendemos que todos, né, aqueles que creem em Jesus, aqueles que são verdadeiramente uma nova criatura, eles fazem parte. Você faz parte de estar sentado, né? Quando digo sentado, né, em comunhão com o Senhor. E antes de deixar esse esclarecimento, né, para mim muito bem transparente, o próprio Jesus, aquele que conhecia tudo e sondava tudo, os corações, ele não negou o pão para quem ia lhe trair. Ele sabia que Judas iria traí-lo, mas mesmo assim ele entregou o pão, ele participou da ceia. Então eu gostaria que você viesse domingo para a igreja, debaixo da comunhão do Senhor. Esta certeza e esta palavra que eu profetizo para o próximo domingo. Lembrando que todos os domingos, né, nós temos uma comunhão muito gostosa, né, e teremos, né, domingo que vem. Eu sei que muitos têm compromissos com seus familiares, mas tire o primeiro domingo, venha estar conosco, venha almoçar conosco. Tem uma família abençoada que irá nos proporcionar um alimento, né, para estarmos nessa comunhão, uma família que tem recebido da parte de Deus, né, bênção, e eles colocaram diante da igreja de ser um canal abençoador, né, em termos de gratidão. Então venha estar conosco no próximo domingo, tá? Venha de coração aberto. Primeiro, é no outro? Oh, I'm so sorry. Tem que, minha amada. Tá vendo como que é a esposa? Né? A esposa é assim, ela está sempre atenta, né? Meu bem, obrigado, tá? Porque ela ontem falou que domingo, né, é ceia. Eu não confiei na palavra dela. E agora ela mesma está se, né? Ok. Então, no domingo de ceia, nós estaremos aqui em nome de Jesus. Amém? Antes da mensagem, eu gostaria também de incentivar você que teve domingo passado, nós estamos com um projeto, a igreja está envolvida em um projeto de missão. Você que recebeu o seu cofrinho, né? Você que colocou o seu cofrinho, né, para missões no seu carro, pode botar aquelas, né, coras, né, para um projeto que a nossa serva de Deus, Vitória, né, está à frente desse trabalho, um projeto que depois nós estaremos trazendo mais clareza, mas você, na entrada, você pode ver que tem uma caixa, e nós estaremos, né, enviando essa caixa antes do Thanksgiving para os missionários, né, que fazem um lindo trabalho, e nós queremos ser como aquele beija-flor, né, que com uma gotinha, né, nós vamos fazer a nossa parte. Amém? Então, você que tem uma pasta de dente, escova de dente, sabonete, né, ou quando você for no mercado, né, você compra a mais um pouquinho, né, e tem uma caixa que você pode depositar. Você que pegou o seu cofrinho, né, você tem uma prancheta, você coloca seu nome, tem mais cofrinho ali do lado da igreja. Esse dinheiro vai ser arrecadado para o envio desse material. Amém? Sabemos que muitas coisas têm que ser feitas e nós estamos tentando dentro da nossa realidade, em nome de Jesus. Amém? Quem está preparado para ouvir a voz de Deus, dê um glória a Deus. Vocês vieram preparados? Então, não deixe que ninguém tire a sua atenção. Porque muitas vezes, e falo eu como pastor, e eu quando ministro, ao ministrar, né, eu fico na atenção, né, de passar a palavra que o Senhor me dá, né, para a igreja, mas também para receber a palavra. Aqui sai, mas também da minha forma que está saindo, está entrando.
Porque como vocês são ovelha, eu também sou ovelha. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ser moldado, né, como um vaso na mão do olheiro. Muitas vezes a gente olha para um pastor, né, e requer tanto dele, mas ele é tão frágil como você, né? Eu tenho a mesma carne, eu tenho o mesmo sentimento, eu tenho a mesma carência que você tem, né? Tem um chamado de pastor, né, e da Grace FBC como responsável direto, né, da parte administrativa e responsável direto, e eu sei disso, de transmitir aquilo que Deus tem para a tua vida. Muitas vezes a palavra que sai daqui confronta com a sua verdade. Mas nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, eu te digo, a nossa preocupação, a preocupação do altar dessa igreja, seja eu, seja a pastora, seja o Richard, seja o David, homens e mulheres que ministram nesse altar, é levar a verdade de Deus para a tua vida. Porque é ela que irá conduzir ao caminho. É ela, a verdade de Deus, que irá transformar. Amados, você tem que decidir. Nós temos que decidir de viver a verdade de Deus. Que nessa manhã, em nome de Jesus, você como Lídia, esteja com o coração aberto para ouvir o que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Romanos 8, e quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa manhã. Romanos 8, 28, nos diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles, vou repetir, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Sacode seu irmão e diz para ele assim, mas sacode meu. Se ele não tem ninguém do lado, você olha para trás e diz assim, e diga para assim, olha, amado, há um propósito de Deus na tua vida. E mais do que isso, há um chamado para a tua vida. Em nome de Jesus. Deus eterno, Deus maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro Emmanuel, Deus conosco. Eu te louvo, Deus santo, maravilhoso, por mais essa rica oportunidade que o Senhor me concede. Nessa manhã, Senhor, eu já gostaria de adentrar, Senhor, com espírito de graça. Primeiro, Senhor, por ter e ser reconhecido como filho de Deus. Te agradecer, Senhor, pela saúde que Tu nos dá. Te agradeço, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos concede, Senhor, nesta manhã. De podermos estarmos, Senhor, como igreja, como eclésia, como separados, para ouvir aquilo que o Senhor tem nesta manhã para nos transmitir. Falo eu, Pai, sou literalmente dependente de Ti, sou carente de Ti, e nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor,
me coloco diante das tuas ovelhas. Ovelhas, Senhor, que o Senhor pagou um alto preço, preço de sangue. E nesta hora, Senhor, usa-me, Senhor. Eu te peço, Senhor, que toda tendência, Senhor, teológica, todo entendimento, Senhor, natural, caia por terra, mas que o Teu Santo Espírito venha a trabalhar nesta hora poderosamente, Senhor, nos meus pensamentos, no meu falar e no meu agir, Senhor. Porque eu creio, Senhor, que essas ovelhas, Senhor, que aqui estão diante de mim, Senhor, foram sensíveis para ouvir a Tua voz e Te obedecer. Porque eles necessitam algo mais de Ti, Senhor. É este algo mais, Senhor, que eu Te clamo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Para a glória de Deus, que o povo santo de Deus digam amém, amém. Amados, é interessante que quando eu estava meditando, essa semana sobre esse versículo, e é interessante que eu já ouvi falar, já ministrei, mas nunca conciliei o que esse rico versículo nos diz. Ele diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus. Primeiro, amar a Deus. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É interessante que quem entre nós nunca passou uma situação, uma adversidade? E como eu sempre falo, sempre as adversidades, ela nunca pede, e nunca avisa que vai chegar. Elas simplesmente chegam. E adentra na nossa casa, adentra na nossa família, adentra do nosso trabalho. E quando você vê, você está literalmente envolvido com a situação. Aqueles que amam a Deus, e conhecem a palavra, eles clamam logo, não, Deus está no controle. E é interessante que eu tenho falado, e falamos isso na sexta-feira. Se eu fosse você, eu não perderia. Convido a você que nos ouve ou nos assista, muito bom dia para você que nos acompanha. Falamos isso na sexta-feira, na bela cidade de Marlborough, onde nós temos um estudo bíblico. Se fosse você, eu não perderia. Eu como pastor, estou aprendendo, louvo a Deus pelas famílias que têm ido. E nós escutamos, algo tão poderoso que diz o seguinte, que quando nós conhecemos a graça de Deus, a responsabilidade é maior. Eu acrescentaria hoje, dizendo que quando você conhece a verdade de Deus, a verdade de Deus, a responsabilidade é maior. Porque quando você conhece a verdade, vou repetir, quando você conhece a verdade, isso em todas as áreas, mas quando você conhece o verdadeiro Deus, a responsabilidade é maior, porque você sabe o que Ele quer e o que Ele requer. Você sabe o que é certo ou o que é errado. Quando conhecemos a verdade de Deus. Mas quando nós nos enganamos, ou queremos manipular a verdade de Deus, a responsabilidade é tremenda. E é interessante que
a palavra de Deus é muito bem clara que tudo coopera. Quizás hoje você adentrou aqui com o coração apertado, porque você não sabe o que irá acontecer amanhã. Quizás você está numa pendência. Quizás que você que me ouve, ou uma corte, ou um exame, a qual tudo indica, né, negativo. Mas independente do que irá acontecer, tenha certeza que irá cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E é interessante que nesse versículo ele diz assim, olha, daqueles que são chamados por Deus. Você tem que entender, eu tenho que entender, nós temos que entender que nós fomos chamados por Deus. E é interessante que a palavra continua no versículo 29, dizendo que aquele que chamou, diz no versículo 29, porque o que de antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você já parou para pensar que, conforme diz a palavra de Deus, que Jesus, né, Filho de Deus, Ele nos deu uma nova vida. E diz a palavra que, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Além de você ser servo, além de você ser amigo de Deus, você faz parte de uma linhagem maravilhosa, santa e eterna de Jesus Cristo. Por isso que nós entendemos na criação, né, do homem, o Senhor fez o homem conforme a semelhança dele. E Deus fez o homem para que o homem andasse segundo a sua vontade. Veio o pecado, né, que não foi surpresa para Deus. Deus já sabia, por isso que diz em Apocalipse que já tinha o Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, já preparado para esse ato. Vem Jesus para resgatar as suas ovelhas. E diz o Senhor que, dando continuidade ao versículo 30, diz, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que o chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Versículo 31 nos diz, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui eu paro. Se Deus é por nós, quem será essa situação que adentrou na sua casa? Quem será essa palavra contrária que tem trazido muitas vezes situações no seu casamento, na sua casa, nos seus filhos? Amados, Deus é por vós, Deus é por nós. Quando nós estamos fundamentados na graça de Deus e na verdade, a palavra de Deus diz, quem diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32 nos diz que aquele que nem mesmo, olha só que tremendo, aquele que nem mesmo o seu
próprio Filho poupou. Amados, Deus não poupou o seu próprio Filho por amor a você. E diz, antes o entregou por todos nós, como nós nos dará também, como Ele, todas as coisas. E é interessante que hoje, é muito fácil, né, nós queremos e buscarmos fugir um pouco da presença de Deus, sabedores que é impossível, mas eu gostaria de alienar a presença de Deus com a verdade de Deus. Muitas vezes nós fugimos, e muitas vezes nós questionamos, muitas vezes nós adaptamos aquilo que o Senhor já tem preparado para a tua vida. Amados, cada um de vós, Deus tem planos, Deus tem desígnios, que não serão mudados. Quizás serão retardados, mas não serão mudados. É interessante que são planos perfeitos. São planos que muitas vezes você não entende. O seu cônjuge não entende. O seu patrão não entende. Mas é entendido por Deus. Se você caminhar em toda a palavra, você verá que Deus sempre esteve no controle e está no controle. As suas vontades, todas elas foram cumpridas e serão cumpridas. Homens tentando fugir da presença de Deus, homens querendo dar aquele jeitinho, né? E trago um pouquinho, desculpa a expressão, eu sei que tem muitas comunidades, né? Mas vou falar da nossa brasileira, tentando dar aquele jeitinho brasileiro, né? Com Deus não há jeitinho. Com Deus dá. Ou existe plano e determinação. É interessante que isso ocorreu numa vida de um homem, não o jeitinho, mas um homem que o nome dele era um rei, Ezequias. Você pode acompanhar comigo essa maravilhosa história. Ezequias, 2 de Reis 20, a partir do versículo 1, repetindo, 2 de Reis 20, a partir do versículo 1, eu creio que muitos conhecem, ou conheceram, né, através da palavra de Deus sobre esse rei, um homem que buscava, né, estar sempre na presença de Deus, nos caminhos de Deus. E olha o que aconteceu com esse homem. A palavra de Deus diz que, estou lendo o versículo 1, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Eu vou ler e vou explanar. Será que Deus não tinha o controle dessa situação? Com certeza. E diz a palavra que ele adoeceu. E era uma doença mortal. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: o profeta de Deus veio trazer uma palavra de Deus para um homem de Deus. E o profeta disse:
Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Misericórdia. Amados, vocês têm a dimensão que é chegar um homem de Deus, como Isaías, trazendo uma palavra de Deus e dizendo simplesmente: olha, listen, Ezequias, você vai morrer. Amados, a questão não é morrer, porque nós conhecemos que morrer é lucro. Mas pior do que, entre aspas, você receber essa notícia, é você saber que você vai e não tem o tempo. Você não sabe o dia. E é um confronto nessa espera. Falei domingo passado, e eu gostaria de trazer a você a memória. O nascer é sempre uma interrogação. Quem é mamãe e papai, a gente fica, quando nós não, as nossas esposas tiveram filhos, e vocês, mamãe, que tiveram e deram à luz, aquela expectativa, do nascer é uma certeza, é uma incerteza, como vai ser, tal. Nós sabemos, hoje tem muitos equipamentos, que vê e verifica, mas hoje ainda não inventaram um equipamento, que determina o quando você vai morrer. Eles dão previsão, mas exatamente não. E falei domingo que a morte é algo certo para nós. E diz a palavra de Deus que aquele homem, quando recebeu aquela sentença, porque foi Deus que disse: olha, vai morrer. Diz a palavra de Deus que aquele rei, quando recebeu aquela palavra, ele fez algo que tocou no coração do Pai. Quizás é o que você precisa nessa manhã entender. Deus tem propósito na tua vida, mas Deus pode fazer algo nessa situação que quizás para você é impossível. Deus não vai mudar os planos dele, os propósitos, como não mudou na vida do rei Ezequias. Mas diz a palavra que então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. É interessante que quando o Senhor determinou, que ele iria partir, ia morrer, o Senhor teve uma preocupação. O que foi que ele falou? Põe em ordem a tua casa. E nessa manhã nós tiramos um ensinamento que a nossa casa, a ordem na nossa casa, é uma prioridade no coração de Deus. Eu não sei como é que está a sua casa. Quando digo casa, tá? Não estou falando de mobília, aquelas roupas, que a gente chega e vai jogando, não é isso não. Ele está falando de família. O Senhor se preocupa com a sua casa. E o Senhor disse: olha, Ezequias, bota em ordem a tua casa, porque eu vou te levar. E Ezequias, ele virou o rosto para a parede e começou a orar. No versículo 3, diz que ele falou assim: olha, Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti em verdade.
com um coração perfeito, e fiz o que era bom a teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. O que Ezequias levou diante no seu incenso agradável a Deus foi ter andado como um homem reto na verdade de Deus. O homem que andava nos caminhos de Deus. Quizás nessa manhã Deus te responde a você que tem orado e intercedido e não tem ouvido a resposta das vossas orações. Como nós temos clamado ao Senhor, o que nós temos levado ao Senhor como incenso agradável. É interessante que eu me lembro na minha infância, né, e graças a Deus pela minha infância, né, e eu tenho um orgulho da minha infância, né, e falo dela, porque eu fui um garoto obediente a meus pais. Né? Você pode confirmar isso, né, não com ela, que ela está no seio de Abraão, mas pelo meu pai, que ainda é vivo. Né? E eu me lembro que eu era obediente no colégio, eu era obediente aonde eu andava, eu era obediente. E digo, como filho, eu nunca recebi um não de meu pai. Quando o rapazinho, eu me lembro que meu pai fazia tudo para me agradar. Eu me lembro que quando ele fez uma viagem, né, ele era militar, e na época, né, tinha aqueles robôs, né, e carrinho que era controle remoto, mas não era controle remoto, era com fio, né, e ele fez uma viagem e ele sabia que eu queria, né, eu ficava namorando, né, nas propagandas, nos jornais, e ele foi e fez de tudo para eu comprar. E eu lembro que na época era caro, muito caro. E ele comprou. Mas a questão não é de ele comprar, a questão é ele de realizar um sonho de uma criança obediente. Pelo contrário, eu tenho uma irmã, minha irmã do meio, que foi uma bênção de Deus, né? Ela, ao ponto que ela mandava, né? Quando minha mãe batia nela, ela pedia para bater mais. Era levada demais. E minha mãe fazia de tudo para poder educá-la. Graças a Deus, Deus mudou a vida dela. É uma pessoa muito agradável, né? Uma pessoa muito amável. Aprendeu, mas ao meio a correção. E é interessante, amados, e deixo um adendo para você, a correção é um ato de amor de Deus para a tua vida. Porque eu tenho certeza que todos os papais aqui presentes e mamães, quando levanta a mãozinha para corrigir seu filho, faz num ato de amor. No meu caso, né, só fiz uma vez e fiquei totalmente deprimido, né, diferente da pastora. Mas cada caso é um caso. Mas Deus, quando nos corrige, é porque Ele nos ama. E deixa eu te lembrar algo muito importante que eu aprendi. Como homem, como um pastor e como um pai. Nunca bote o dedo aonde está a mão de Deus. Nenhum pai gosta, quando está corrigindo o filho, a intervenção de terceiros. Deixa Deus agir. Por isso que nós entendemos, segundo a palavra, que aquele que semeia
ele colhe. Ezequias, dentro do chamado de Deus, dentro do propósito de Deus, dentro da obediência de Deus, quando ele se confrontou, com a morte, ele correu aos pés do Senhor e falou: Senhor, lembra do que eu fiz para ti. Em outras palavras, lembra, Senhor, eu te suplico, que eu andei diante de ti em verdade. Lembra, Senhor, o meu coração perfeito diante de ti. Isso quer dizer que existe a perfeição? Ou podemos andar na linha da perfeição? Diz a palavra que e chorou. Por que ele chorou? Porque ele sabia que ele tinha lançado a oração, e ele sabia que Deus, somente Deus poderia mudar a sua rota. Não iria mudar o propósito, porque o teu Deus, o meu Deus, ele não é homem que promete e não cumpre. O teu Deus não é aquele que faz a promessa e eu pensei bem, eu acho que eu não vou fazer não. Não. O que ele diz, ou o que ele decide, está decidido. E ele decidiu de levar o servo Ezequias. Mas através da oração daquele servo, diz a palavra que, e sucedeu, versículo 4, pois que não havendo Isaías, o profeta de Deus, aquele que levou o recado de Deus, ainda ter saído do meio do pátio, o Senhor, veio a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, olha o que Deus disse. Pay attention nas palavras. Deus disse para Isaías: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Amados, Deus permitiu a enfermidade mortal. Deus permitiu um impossível, e receba na sua vida. Esse mesmo Deus que permitiu o impossível, Ele manifestou o possível. Vi as tuas lágrimas e eis que sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei os teus dias 15 anos. Deus prorrogou, Deus abençoou 15 dias a vida de um homem que estava decretado por Deus, por causa da sua vida, por causa de andar na verdade. Muitas vezes você não dá valor a andar na verdade de Deus, mas o Senhor manda te dizer que haverá um dia que essa verdade irá fazer diferença na sua vida. Que seja você que me ouve, que acha, como diz muito bem o presbítero Richard Nelson, ele usa uma expressão que eu acho maravilhoso, que existe uma linha, isso mais para o jovem, que o jovem tenta chegar perto da linha, quando muitos não passam, e muitos de nós queremos chegar perto da linha, com um pezinho
para o outro lado. Quando o correto é nós afastarmos da linha do pecado, dos desejos, daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que aborrece o coração de Deus. Tenha certeza, amado, que haverá um dia, diz Isaías, que há um dia que Deus permite. Haverá um dia que a circunstância irá vir como veio na minha vida e vem na sua vida e sempre verá. Porque o Senhor diz, no mundo nós teremos aflições, mas esse mesmo Deus que manda te avisar que haverá aflições, Ele te diz, tenha bom ânimo. Mas pastor, como que eu vou ter bom ânimo? Diz o bom carioca, o bicho está pegando lá em casa, você não tem noção. A coisa está preta. E o Senhor diz para eu ter bom ânimo? Você fala assim, pastor, porque você não conhece o meu marido? Graças a Deus que eu não conheço ele, nem a sua esposa. Não? Mas falo isso com você que me ouve, porque graças a Deus nós conhecemos a todos. Mas graças a Deus porque nós conhecemos um Deus que não só conhece, como sonda, como tem a vida dele, do teu marido, do teu filho, da tua casa, na mão dele. Ele tem um controle de tudo e de todos. Para de querer chegar próximo à linha. É interessante que isso me preocupa muito, que a gente vê, né, o gospel, e graças a Deus porque hoje estão se falando muito, né, tudo é gospel, né, é show gospel, e aí vai, e carnaval gospel, né, e vai embora, né, porque nós temos que ir buscar, né, aqueles que estão perdidos, né, que tudo por, entre aspas, por salvar vidas. Amado, Deus é bom pastor. Ele tem a forma e o meio. E a forma que você tem de trazer, vou usar essa palavra, né? Nós sabemos que é Deus que atrai, Deus que traz, mas para você ser um canal abençoador em vidas, é você falar a verdade para essa pessoa. Ah, pastor, mas se eu falar a verdade, ela não vai. Amados, é a verdade que liberta, é a verdade que sara, é a verdade que cura, é a verdade, é a verdade. O Senhor te chamou, nos chamou para nós fazermos a diferença, não sermos iguais. Fazer diferença. Você é diferente. Se você for igual ao mundo, como vai ser? Ah, pastor, mas o apóstolo Paulo fala que ele fazia para poder conquistar. Amém, glória a Deus. Você está preparado? Você tem feito a diferença como o apóstolo Paulo fez a diferença? Amados, é tempo de buscar Deus. É tempo de, literalmente, nos fazer uma diferença. É tempo, literalmente, de nós buscar sempre o arrependimento. E pregarmos o arrependimento de uma sincera conversão. Este lugar, prédio, não irá te salvar.
Hoje simplesmente as pessoas vão à igreja querendo marcar o seu ponto da sua salvação. Eu vou à igreja. Mais do que você ir à igreja, é você ser um homem e uma mulher arrependido, convertido a Jesus Cristo. Para. Se lembra dos 3 eus? Para de se enganar. O eu sou, ele sonda e conhece a cada coração. E ele quer te ajudar. Ele está sempre de mão estendida para te ajudar. Arrependei-vos e convertei-vos. Até onde iremos chegar? Amado, Deus deu algo para nós tão lindo, maravilhoso. E eu vejo as pessoas desvalorizando que é a vida. Deus te deu a vida para que você viva aqui, se preparando por uma vida eterna que Ele tem preparado para a tua vida. Hoje muitos querem viver aqui intensamente, esquecendo da vida que Deus tem. Arrependei-vos, convertei-vos. O Senhor diz que o seu prazer, o nosso prazer não está nas coisas terrenas. Que nessa manhã, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, confronte com a sua verdade, em nome de Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos. Pastor, o que eu devo fazer? Fazer conforme o rei Ezequias fez. Quando ele se virou para a parede, ele estava face a face com Deus. Não tinha nada que impedia. Era um canal livre. Ele, Deus, orou, clamou, e Deus ouviu a sua oração. Nós profetizamos logo no início do culto. Colocamos através da pastora, instrumento de Deus, colocamos ligando aqui na terra o que foi ligado no céu. Nessa hora, amados, nós vamos estar orando. Mas eu gostaria que você pedisse algo a Deus: sabedoria e entendimento. Pediria que você, nessa manhã, agradecesse já as bênçãos já manifestas na tua vida. Não seja Tomé, que precisa ver para crer. Hoje muitos esperam ver para agradecer. Já agradeça. E viva os bens já manifestos. Em nome de Jesus. Tem sua cabeça, vamos estar agradecendo a Deus. Deus eterno, Deus maravilhoso, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra tão simples, mas tão eficaz em nossas vidas, Senhor. Nessa hora, Senhor, nós colocamos, Senhor, face a face, Senhor, diante de Ti. E eu coloco, Senhor, em nome de Jesus, a minha gratidão
por tudo, Senhor, que Tu tem manifesto na minha vida, Senhor. Coloco, Senhor, também a gratidão de cada coração que nessa manhã o Senhor trouxe aqui. Pai, porque sabedores, Senhor, que a gratidão, Pai, ela faz parte do caráter de um cristão. Pai, nós Te agradecemos, Senhor, por tudo. Nós Te agradecemos, Senhor, pela saúde. Nós Te agradecemos pela liberdade. Nós Te agradecemos pela família, pelos nossos filhos, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, por cada marido e esposa, Senhor. Ó Pai, eu Te agradeço, Senhor, pelos nossos trabalhos. Nós Te agradecemos, Senhor, por aqueles que têm proporcionado, Senhor, tem sido um anjo, Pai, para ser o canal abençoador em nossas vidas, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, por esse local. Eu Te agradeço, Senhor, por esse rebanho. Eu Te agradeço, Senhor, porque a cada momento, Senhor, nós temos visto, Senhor, o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua justiça. Eu Te agradeço, Senhor, porque nesta hora, Senhor, nós podemos, Senhor, contemplar a beleza da Tua santidade, Senhor. Ó Deus, nesta hora, em nome de Jesus, eu profetizo a Tua palavra, Senhor, em cada vida. E já Te agradeço, porque eu sei que nós sairemos, Senhor, daqui totalmente transformados, libertos e conhecedores da Tua vontade. Em nome de Jesus. Que o povo santo de Deus digam amém e amém.